começar mais um Tecnopolítica hoje aí, estamos de volta. Obrigado aí pela sua presença aqui com a gente. Hoje nós vamos trazer um tema muito importante, um tema bem atual, que está mobilizando aí os ativistas digitais, as pessoas que se preocupam com privacidade, que se preocupam com segurança nas redes. E para discutir esse tema, que é o tema da proteção de dados, a lei de proteção de dados no Brasil, eu estou aqui com o Bruno Bioni, que é advogado, ele é presidente da Data Privacy Brasil, doutorando em Direito na USP. Obrigado, Bruno. A gente vai conversar aqui sobre essa legislação tão importante que surge aí, me parece, né, Bruno, na esteira da discussão da legislação europeia de proteção de dados. Ela foi aprovada em 2016, né? Depois também de uma longa discussão, envolvimento de vários segmentos da sociedade, da indústria, da economia, dos direitos humanos, enfim, foi um debate intenso na União Europeia e eles aprovaram uma lei. Nós aqui no Brasil também estávamos brigando para isso, mas a coisa estava enroscada, né? A gente tinha uma proposta de legislação que foi feita colaborativamente, até bem parecido com o Marco Civil, e ficou parado depois ali. E no ano passado o projeto correu, andou rápido, já tinha sido realizadas várias audiências públicas. Você participou de algumas delas e essa lei acabou sendo aprovada no final do ano, né? Ainda no governo Temer. E eu queria começar perguntando para você o que uma lei de proteção de dados pode trazer de benefício para o nosso país. Legal. Antes de mais nada, obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar aqui falando nesse podcast que já está tendo uma audiência grande, enfim. Legal. Eu acho que, assim, primeiro para situar, né, a importância disso, acho que vale a pena contextualizar e o ouvinte refletir em quais situações do nosso cotidiano a gente não está trocando dados. Ou seja, quando a gente vai acessar um transporte público, que você Sim. passa seu bilhete único, quando você vai pegar um crédito, quando você vai acessar qualquer serviço na rede, na internet, agora com automóveis, enfim, que tem cada vez mais embarcados N dispositivos que também coletam dados, o smartphone que você carrega no seu bolso. Então, acho que a importância dessa lei é que ela vai estabelecer as regras do jogo da nossa própria cidadania nessa economia e sociedade movida a dados, né? É por isso que eu costumo sempre fazer a analogia de que essa nova legislação é praticamente a repactuação do nosso contrato social. Porque se você não controla os seus dados, em última análise, você não controla a sua própria identidade. Hoje, você é julgado com base no que os seus dados dizem a respeito sobre você, não é a sua face a face, mas é o que esse corpo eletrônico, esse corpo datificado vai percorrer esses sistemas. Então, Bruno, na verdade, essa legislação ela vem num sentido até mais amplo que a ideia de privacidade, né? Porque a ideia de privacidade, cada um pode ter uma flexibilidade na compreensão do que ele quer deixar só para si, não expor, mas isso que você está dizendo é outra coisa, né? Você está dizendo que além da privacidade, os dados, eles são praticamente a sua identidade. Se eles forem coletados, recolhidos, cruzados, eles podem ter um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Então isso anula aquela ideia do senso comum, que é assim, quem não deve não teme e tal, então eu não estou nem aí para os meus dados, né? Isso anula, porque isso tem uma dimensão política, econômica, civil, que é bem ampla, né? Nesse sentido, a gente tem que diferenciar realmente proteção de dados pessoais do direito à privacidade. Uma das coisas que é traiçoeira quando você trabalha as duas coisas como sinônimo é de que, olha, privacidade é aquilo que é privado, meu, que está guardado às 7 chaves ou alguma coisa do tipo, que não é público. Pelo contrário, quando a gente está falando de dados pessoais, a gente quebra esse pensamento binário, dicotômico de público e privado. Não importa se o dado está público ou privado, mas se ele diz respeito a mim, se ele pode me identificar, ele continua sendo protegido como dados pessoais, né? Importante. E aí, nesse sentido, proteção de dados pessoais dialoga com o direito à privacidade, mas vai além. Dialoga com questão de igualdade,
dialoga com a questão de acesso à informação, liberdade de expressão, entre outras coisas. Basta a gente pensar hoje que a maioria das plataformas onde que a gente consome informação, aquilo é direcionado, personalizado com base nos dados, enfim, nos nossos hábitos, predileções e alguma coisa do tipo. E a gente sabe que o próprio efeito bolha, entre aspas, de você realimentar algo que você está mais sujeito a concordar, em última análise dá por conta de que você, eu quero ter informações que são distantes daquela minha pensamento, daquilo que eu olho para mim. Por quê? Porque eu quero controlar os meus dados para ele não me engavetar nesse efeito bolha, alguma coisa do tipo. Então, vai muito além do que a gente está pensando, só como uma informação que a gente quer guardar entre amigos ou as 7 chaves do nosso diário. É dimensão realmente da nossa identidade. Na verdade, nesse mundo onde cada vez mais os sensores são espalhados, tecnologias de captação do que a gente faz, câmaras que estão fazendo a nossa biometria facial, que nos identifica numa multidão. Enfim, o nosso bilhete único, como você já havia dito, tudo está coletando dados, né? Aliás, existe até uma expressão, né, que é mais do que capitalismo de dados, nós estaríamos vivendo um capitalismo de vigilância, né, que a Shoshana Zuboff costuma usar. Então, uma legislação vem nesse sentido, né? E essa legislação brasileira, quais são os pontos centrais dela que você considera que todos nós deveríamos saber, deveríamos defender? O que ela tem de positivo? Assim, qualquer lei de proteção de dados pessoais, ela tem 2 funções. Ela tem a função de proteger liberdades e direitos fundamentais do cidadão. Como a gente já explorou aqui, direito de igualdade, liberdade de expressão, entre outras coisas. Tudo que é recortado pelo movimento desses dados, né, dessa nossa personalidade. E a segunda é fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico. Na medida que eu estabeleço as regras do jogo, eu estabeleço segurança tanto para o indivíduo, para o dono do dado, quanto para organizações que coletam esses dados para viabilizar modelos de negócio, políticas públicas, entre outras coisas. Então, o objetivo de uma lei é sempre essa dupla faceta: proteção de direitos e liberdades fundamentais e desenvolvimento econômico e tecnológico. Nesse sentido, se a gente tivesse que sintetizar, sumarizar, resumir essa lei, ela estabelece direitos e deveres para todos esses atores do ecossistema. Pensando no cidadão, vai muito além, por exemplo, de consentimento. Ele tem ali vários direitos pelo qual ele pode acessar seus dados, pelo qual ele vai poder pedir a retificação dos seus dados, poder se opor ao tratamento de dados, mesmo quando esses dados não são coletados através do consentimento, mas outras bases legais, como, por exemplo, a gente vai falar de legítimo interesse. E do outro lado, por parte do setor público e por parte do setor privado, também uma série de deveres que vai para a gente poder ter a dimensão e enxergar qual que é esse fluxo de informações. E no final do dia é para a gente poder até estimular do que retrair esse fluxo de informações, para que a gente possa exercer nossa cidadania de uma maneira adequada. Em geral, a gente pensa assim, pode tratar o nosso dado se eu permitir, mas você acabou de dizer que tem outros mecanismos que são fundamentais. Você poderia dar um exemplo de um mecanismo que não é o do consentimento, que está na lei, por exemplo? Sim, essa lei, no seu artigo 7º, ela vai prover 10 hipóteses, 10 autorizações para você tratar dados pessoais. Então, a gente tem, além do consentimento, mais 9. Por exemplo, uma delas é para você cumprir uma obrigação legal. Então, hoje você tem, por exemplo, várias leis, como, por exemplo, lei de anticorrupção, que determina que quem contrata com a administração pública deve ter programas de compliance. Esses programas de compliance visam deflagrar eventual atos de corrupção. Isso envolve, por exemplo, coleta de dados. Então, você está coletando aquele dado, está tratando aquele dado, porque a lei determina que você retém aqueles dados. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, que estabeleceu um dever de retenção para provedores de conexão e aplicação. Você não pede o consentimento do titular para reter aquele dado, para tratar aquele dado, mas porque uma lei assim determina. Essa é uma das hipóteses. Questão para, por exemplo, tutela da saúde. Muitas vezes o titular daquele dado, que precisa de um atendimento médico, ele não está em condições de decidir se o dado dele vai ser tratado ou não. Às vezes ele está até inconsciente para isso. Perfeito. Então, hospitais públicos vão poder tratar esses dados justamente para tutelar a saúde dele. Eu preciso saber, eventualmente, o histórico médico dele para saber se uma aplicação que eu vou dar, um procedimento cirúrgico, ele vai ter reação ou não. E uma das bases legais que talvez chame mais atenção, principalmente olhando para o debate que foi construído, isso
a sua criação, por exemplo, digamos assim, se deu na segunda fase da consulta pública, Sim. E muito por uma pressão também do setor privado, pelos stakeholders que fizeram essas contribuições, é a do legítimo interesse. Legítimo interesse é um conceito equívoco, um conceito aberto. Claro. Então, o que é legítimo interesse para mim pode ser diferente para você e vice-versa, né? Mas ele permite que organizações privadas reutilizem dados pessoais para um interesse legítimo deles. E aí que da organização. A nossa lei, ela estabelece quase como se fosse um teste para aplicação dessa base legal do legítimo interesse. Porque se não tivesse esse teste, entre aspas, poderia virar a farra do boi, né? Então, o que essa lei fez? Ela previu um teste de 4 passos. Ela diz, primeiro eu tenho que analisar qual é esse legítimo interesse. É uma finalidade legítima? Por exemplo, é algo proibido em lei? Se é proibido em lei, essa finalidade não é legítima. Tem que ser sempre para uma situação concreta, não pode ser uma coisa abstrata, melhorar a experiência. O segundo passo para eu atingir essa finalidade legítima em situação concreta, eu consigo coletar a menor quantidade possível de dados para não ser tão intrusivo. Então, limita o excesso. E só na terceira fase é que você vai levar em consideração o titular do dado. Você tem que falar, olha, dentro desse contexto, ele espera que o seu dado seja tratado de tal forma, as legítimas expectativas dele estão sendo respeitadas, a lei, então, ela balanceia a aplicação do legítimo interesse, colocando um outro conceito equívoco, que é a legítima expectativa. E isso vai ser uma baita disputa de como que isso vai ser interpretado. Bruno, pelo que você está falando aí, isso viabiliza, por exemplo, que empresas de aplicações de celulares, que vocês já devem ter reparado, quem está nos ouvindo, que tem uma quantidade assim, absurda de apps aí disponíveis. Boa parte delas são somente para coletar dados pessoais. Isso se enquadraria no legítimo interesse? Ou depende? Qual situação especificamente? Eu criar uma app de um quiz qualquer, um joguinho qualquer, mas na verdade eu tô para instalar aquilo pedindo autorização para ter acesso total ao celular da pessoa, coleto esses dados e negocio no mercado de dados pessoais com um broker, um corretor, que vai vender para a Serasa, para outras empresas aí. Isso é legítimo interesse? Então, tem uma expressão de uma filósofa, e que acho que dialoga muito bem com essa ideia de legítima expectativa, que ela fala, que é a Helen Nussbaum. Ela fala, o fluxo informacional tem que ser apropriado, tem que ser íntegro, para aí a gente poder ver o que é legítima expectativa. Vou dar aqui um exemplo. Vamos pensar que você tem farmácias, né? Então, você tem ali um cartão fidelidade ou algo do tipo. Em si, você coletar aquele dado para ter descontos ou algo do tipo, desde que a pessoa entre nesse cartão de fidelidade, ali tem um interesse legítimo, algo do tipo. Se ele quiser, até, vamos pensar em que primeiro ele coletou com base no consentimento, só que ele quer reutilizar essa base de dados para formar um sistema de logístico mais eficiente. Então, ele vai pegar aquela base do cartão de fidelidade dele e vai saber quais medicamentos saem mais ou menos, ele vai conseguir abastecer de maneira mais sincronizada tudo isso, isso vai gerar eficiência. Vamos aplicar o legítimo interesse aqui. É uma finalidade legítima, não é proibido você tratar dados para isso. É uma situação concreta? É para gerar mais eficiência para a logística de uma determinada farmácia. Ok, passou no primeiro fase. Eu preciso de coletar esses dados? Quais dados são? Eu não preciso saber que é o Sérgio, não preciso saber que é o Bruno, mas eu preciso saber quais são o histórico de entradas e saídas. Eu consigo tratar isso de maneira um pouco mais agregada. Então, e anônima. Eu já descarto, já sanitizo um monte de informações. Isso é importante. Beleza, passei no segundo passo. Isso está dentro da legítima expectativa do titular? Talvez esteja, porque ele quer, quando chegue na farmácia, que tenha o medicamento pelo qual ele está procurando. Claro. Agora, é muito diferente, e aí isso tem sido investigado por alguns ministérios públicos, o próprio Ministério Público de Minas Gerais investigou uma drogaria recentemente, quando eventualmente essa mesma base de fidelidade está sendo reutilizada para você monetizar em cima de informações que vão abastecer mercado farmacêutico ou mercado de plano de saúde, onde que eu, sabendo qual é o perfil de consumo de medicamentos do Sérgio ou do Bruno, eu consigo saber se ele tem um maior ou um menor risco e aí eu precifico ele de maneira diferente. E aí que vem a terceira fase do teste. Está dentro da legítima expectativa do Sérgio, quando ele entrou num programa de fidelidade,
que essa informação fosse repassada por um terceiro, ainda plano de saúde. Pro plano de saúde, ou para uma empresa farmacêutica que quer desenvolver novos produtos ou algo do tipo, está dentro do contexto, ele esperava que aquilo seria realizado ou não? Se não, aí o fluxo ele não é íntegro, ele não é apropriado, ele não passa pelo teste do legítimo interesse. Por que eu estou ressaltando isso? Daí parece ser teórico, muito blá blá blá, mas não é. Esse é um ponto-chave da nossa lei. Porque a gente transplantou essa ideia de legítimo interesse com base na diretiva e no Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais. O que aconteceu quando era só a diretiva, não era a GDPR? A diretiva eram normas gerais, não era tão prescritiva, não tão detalhista quanto o regulamento. Esse conceito super equívoco, ele era aplicado, interpretado de maneiras diferentes por todo o território europeu, a acordo de cada gosto de quem estava utilizando o legítimo interesse, virou uma carta coringa, um cheque em branco, uma coisa super imprevisível. Poderia caber qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí veio o grupo de trabalho, o artigo 29, e falou assim, opa, peraí, a gente precisa trazer previsibilidade para isso, porque senão eu não vou conseguir nem garantir a legítima expectativa do titular. Claro. E previu justamente esse teste numa opinion, que ele descreve mais ou menos esses 4 passos. O que a gente fez aqui no Brasil e que foi bastante esperto? Ao invés de você esperar um regulador definir esses testes, esses 4 passos, a gente previu isso no próprio texto da lei. Então, quem for aplicar tem que necessariamente seguir esse teste. E esse teste ele tem que ser executado e ele tem que ser documentado. Ou seja, se uma rede de drogarias, né, pega os meus dados e passa para um convênio médico, ele violou esses seus 4 passos, porque isso não é a minha expectativa, isso não é o meu interesse, isso me fragiliza e isso está ocorrendo. Então, isso é contra a lei. Então, a gente sempre vai ter que executar esse teste de legítimo interesse. Não, eu tô dizendo claramente, nós temos esse problema aí. Porque no caso, pelo menos na última fase do teste, eu não admito isso, que ele passe os meus dados para o meu convênio médico. E aconteceu isso já comigo. Eu fui comprar um medicamento, não era nem para mim, e eu, no mesmo dia, eu fui informado por um e-mail do meu convênio médico que eu deveria fazer determinado tipo de teste. Sim. Quer dizer, é muita coincidência para ser coincidência. Então, veja a situação. E esse exemplo é muito bom porque ele linka com a ideia dessa dupla faceta da lei de proteção de dados. Porque quando você gera transparência, você reduz a simetria de informação, de como que se dá esse fluxo de informação, é bom pro cidadão e é bom para as organizações que querem se valer desse dado. O que acontece? Você estava indo comprar um medicamento, mas ele não era necessariamente para você, podia ser para o seu filho ou para sua filha. Sim. Só que por conta da entrada ser do seu CPF, ligou eventualmente para o Sérgio aquilo. Claro. Então ele estava com um determinado padrão histórico de saúde que não correspondia a quem ele era realmente. Sim. No final, isso daí não só fragilizou o próprio Sérgio, mas fragilizou quem está tomando decisão com base nisso. Porque está tomando decisão errada também. Porque o dado não é de qualidade, não representa quem você está querendo ir. Claro. Por isso que é muito importante que essa ideia de você ter um teste de proporcionalidade de legítimo interesse e a lei geral como um todo, ela bem aplicada, ela é um ganha-ganha para todo mundo. Importante, né? Sim. É uma lei que dá uma estabilidade para a própria empresa ou para quem quiser, um sindicato que quer trabalhar sua base de dados, né? Que quer usar inteligência artificial, machine learning, ele vai poder usar se ele tiver dentro das regras que a gente definiu, né? Que a lei definiu. Mas aí eu queria aprofundar uma coisa, 2 coisas, na verdade. Mas vamos começar ali, Bruno, com o problema que a gente tem das redes sociais, né? Eu acho que determinadas operações que as redes sociais fazem, Facebook, Google, ele não tem cobertura nessa sua colocação, porque eu nem consenti. Na verdade, eu consenti quando eu entrei na rede, mas ninguém leu aquele enorme contrato de consentimento. Como é que fica isso, essas operações? A União Europeia está tendo dificuldade de tratar com a lei europeia essas plataformas de relacionamento online.
E no Brasil aqui? A nossa interpretação vai seguir a europeia ou nós vamos analisar a lei aprovada e dizer, olha, tem operações do Facebook no Brasil que não tem cobertura legal. O que você acha numa primeira leitura que você fez aí? Sim, acho que aí a gente tem que analisar cada plataforma, cada funcionalidade, sim, cada canal em específico, enfim, para a gente poder verticalizar essa análise. Mas o que eu gostaria de resgatar da sua fala, que é muito importante, é que o consentimento, ele, da forma como que ele estava sendo aplicado, ele se virou contra o próprio titular, né? Porque às vezes é muito mais uma maneira de você legalizar, sendo que no final do dia você não tem um consentimento genuíno, né? Claro. E é por isso que eu quero resgatar isso, porque na nossa lei, tanto como no regulamento europeu, os adjetivos do consentimento não devem ser ficção e não é uma coisa fria, abstrata. Eles estão lá para cumprir um propósito, que é esse de você ter controle sobre os seus dados pessoais. É por isso que o consentimento ele é informado, livre, inequívoco e, para consentimentos sensíveis, expresso. Todos esses adjetivos é para você retomar aquela ideia de que é um processo de tomada de decisão. Primeiro tem que ser informado, essa informação tem que ser ostensiva, ela tem que ser clara, adequada, ela tem que ter uma quantidade de informações mínima para eu poder tomar uma decisão. Essa tomada de decisão tem que ser livre. Se eu tenho, por exemplo, só duas opções, aceito ou não aceito, como são termos de uso, eu não tenho opções. Eu preciso da granularidade. Quais são as funcionalidades que eu quero utilizar de uma plataforma? E aí eu decido ou não se esse dado para aquela funcionalidade faz sentido. Dou aqui um exemplo, aplicativos de corrida. Alguns deles me permitem que eu divida a corrida. Então a gente está junto e tal. Naquele momento ele vai me pedir a minha lista de contatos, mas para aquela funcionalidade, para eu enviar um convite para o Sérgio, fala, você quer compartilhar a corrida comigo? Mas enquanto eu estou usando o aplicativo para outras funcionalidades, ele não pode ter acesso àquela minha lista de contatos. Tem que ter acesso à minha geolocalização porque é imprescindível para você utilizar o serviço. É isso que significa consentimento livre, você ter opções em jogo para você tomar essa decisão. Ou seja, não pode ser como é no WhatsApp. Vou te dizer como é. Vamos supor, acontece muitas vezes, a pessoa nem quer ter o WhatsApp, ela arruma um emprego, aí o chefe dela fala, olha, instala o WhatsApp aí. Ela vai instalar e ela olha, vem aquele monte de exigências de acesso ao aparelho celular, ela tem que instalar. Ela consente. Isso não é um consentimento livre. Isso é praticamente um consentimento que não pode ser chamado disso, porque ele foi obrigado. Ou ele aceita as regras da aplicação, ou ele não tem um emprego, porque o chefe vai falar para você, não instalou o WhatsApp, como é que eu vou me comunicar com você? Então, há muita pressão que, de fato, o consentimento é algo bem complexo da gente travar ou tratar numa sociedade como a nossa. Então, de fato, no que você está expondo é que a lei tenta minorar esse tipo de problemas. Claro que ela não vai conseguir nunca evitar os tipos de pressão e controle ilegítimos que a gente tem na nossa sociedade. Mas, enfim... E eu queria te perguntar uma outra coisa, Bruno. Nessa questão do que eu fiquei muito surpreso com a aprovação da lei. Fiquei mesmo. Então, eu estava acompanhando, eu já tinha participado de audiência pública lá atrás, participei de mandar algumas propostas na própria confecção da lei, ainda no Ministério da Justiça. Então, acompanhava essa questão que eu acho crucial, né? E, de repente, ela foi aprovada, né? Eu acho até na esteira ali dessa aprovação, na verdade, da entrada em vigor da lei europeia, que é uma lei vinculante mundial e tal. Mas acabou acontecendo que eu vi, de repente, um senador assumir o papel de fazer um grande acordo. Eu acho que meritório o que ele fez, né? Eu esqueci o nome desse senador, mas foi muito interessante. Mas eu vi que as resistências do setor financeiro, do capital financeiro, sumiram. Eu falei, não é possível que se aprove uma lei e os bancos eram grandes interessados em que a lei não fosse aprovada, porque ele queria coisas do tipo, o que eles chamam de cadastro positivo, quer ter
acesso a todos os dados financeiros, econômicos, geográficos das pessoas para poder fazer os seus produtos, para poder fazer seus cálculos atuariais e etc. De repente eles aprovaram a lei. Aí eu fui olhar, né, na lei está lá que não precisa de consentimento o tratamento de dados para a proteção do crédito. Ou seja, Serasa Experian está fora dessa lei, é isso? Uhum. Então eles podem coletar todos os dados, cruzar todos os dados. É isso mesmo? Então, acho que é importante ressaltar um ponto da sua fala. Consentimento, ele é equivalente a qualquer uma das outras 9 hipóteses legais. Ele não tem prevalência sobre a outra. Legítimo interesse, proteção ao crédito, tudo isso são bases, autorizações intercambiáveis. Esse é o primeiro intercambiável, ponto. Isso é muito importante. Não é que você tem que primeiro buscar o consentimento para buscar as outras. Isso foi, inclusive, fruto do debate a partir da segunda consulta pública de 2015, porque na primeira versão ele era hierarquicamente superior, ele estava na cabeça do artigo. E aí depois vinham os incisos. Agora está todo mundo no mesmo inciso, as 10 bases legais. Então ele está ali equiparado a essa questão da exceção para o crédito? Então, o que aconteceu, e que aí é um pouco de bastidores mesmo, reconstruir a linha do tempo. Certo. Né? Quando chegou 2018, tem até amigos que falam que teve uma conjunção astral para aprovar essa legislação, porque teve escândalos que deixaram essa pauta mais pop, né, como Cambridge Analytica. Teve o próprio interesse do Brasil entrar para a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico, e que uma das demandas, exigências é que o Brasil tenha uma lei geral de proteção de dados pessoais. Então veja que não é só uma questão de proteção de direitos e liberdades fundamentais, mas também de integração econômica. Claro, dá estabilidade. Estabilidade. E uma das questões que estavam pipocando no Congresso, na época, é a reforma da lei do cadastro positivo, que passou agora na Câmara e está indo para o Senado. O que é essa reforma? O principal ponto dessa reforma. Hoje, do jeito que está, para você entrar no cadastro positivo, você precisa levantar a mão e falar, eu quero, e você precisa dar o quê? O seu consentimento informado e específico sobre aquilo. O que acontece é que teve pouca adesão dos brasileiros de uma maneira como um todo. Talvez a gente não tenha visto ainda muita utilidade do ponto de vista de você dar esses dados e realmente ter em troca uma taxa de juros, enfim, mais benéfica, algo do tipo. Mas, enfim, de qualquer jeito, hoje o padrão é que você precisa levantar a mão e entrar no cadastro positivo. Essa reforma visa mudar a dinâmica. Todos os brasileiros adultos estariam automaticamente incluídos no cadastro positivo e para você sair, você tem que levantar a mão e falar, eu quero estar fora, que é o que a gente chama um pouco de opt-out, né? Sim. Dentro dessa conjuntura, e aí havia muita pressão para aprovar essa reforma, qual que foi a estratégia de alguns parlamentares para falar, ok, a gente vai analisar essa reforma do cadastro positivo, mas antes não tem como eu analisar isso sem estabelecer regras gerais sobre essa lei de proteção de dados pessoais que ela visa trazer, para além do setor de crédito, para além do setor financeiro. Porque essa lei vai ter todos os princípios, todos os direitos, muito além do cadastro positivo. Então, num cenário que está se projetando, o que a gente vê é o seguinte, tem essa base legal específica para proteção ao crédito e que aí, passando a lei a reforma do cadastro positivo, você não precisaria justamente do consentimento para incluir, ou uma das outras bases legais como legítimo interesse, para incluir os adultos no sistema de cadastro positivo, porque essa base legal de proteção ao crédito remete à lei específica do cadastro positivo, que agora está em vias de alterar a dinâmica pela qual. Mas, além de tudo isso, e essa é uma interpretação ainda razoável, porque ainda assim você vai ter um debate democrático para alterar uma legislação, alguma coisa do tipo. O pior é você simplesmente enxergar na proteção ao crédito como um salvo-conduto para você coletar a maior quantidade possível, porque você simplesmente está lidando e aplicando aquilo para proteção ao crédito. O que é pior. É pior, Bruno, mas veja, é pior, mas se está na lei e se pode ser interpretado dessa forma, será interpretado dessa forma. Duas coisas que você está falando chamam a atenção, né? O Marco Civil também foi aprovado numa onda de, vamos dizer, confluência astral. Você lembra? Teve a denúncia do Snowden, teve uma série de pressões que geraram, porque também não ia ser aprovado. Então, é curioso você estar falando isso, porque de fato teve vários escândalos que geraram a aprovação.
ou melhor, que permitiram ter um terreno, na opinião pública, favorável à proteção de dados como uma lei, né? Uhum. Mas a questão do crédito, né? Veja, o Serasa Experian, ele coleta dados, ele tem o sistema Mosaic, por exemplo, que é um absurdo. Eles cruzaram dados, nós não sabemos nem exatamente quais são, e eles definem o meu futuro, a minha sorte, o emprego de uma pessoa que mora na periferia. Muitas vezes essa pessoa nem vai ser chamada para uma entrevista, ela não sabe por quê, mas é por causa do Mosaic. É por causa do sistema de dados que essa empresa que deveria contratá-lo está acessando o banco de dados Serasa Experian, e eles preveem que uma figura que tem aquela idade, que tem aquela cor, que mora naquela quebrada, ela pode ter determinado procedimento. Veja, isso é um absurdo. Né? Eu sou sociólogo, né? Nós temos vários exemplos que essas predições, elas são completamente descabidas, elas não se confirmam na realidade. E hoje, a lei, ela deveria pensar nesse tipo de algoritmo preditivo que vai ser usado, está sendo usado por essas empresas. E principalmente para esse tipo de ações que nós chamamos de crédito positivo. Quando a lei dá essa guarida e não especifica exatamente, não define parâmetros, efetivamente anular, no caso desse sistema financeiro, toda essa legislação de proteção de dados. Aí você diz, não, mas nós vamos tentar interpretar, mas há o perigo de interpretar desse jeito que eu estou falando? Acho que a primeira coisa é olhar que realmente essa base legal, até brinco que é uma jabuticaba, porque se você olha para outras leis, você pega a europeia, pega a Argentina, pega a Uruguai, enfim, de vários... México, você não vai ter uma base legal só direcionada para proteção ao crédito. Claro. Por isso que a gente tem que ter... adiantar esse debate que está por vir. Bruno, você não precisa concordar comigo. Veja o peso dos banqueiros no Brasil. Mas veja uma coisa que você deixou escapar na sua fala, que é muito importante. Se eu tenho um grande birô de dados, sim, e ele presta serviços para análise de crédito, mas ele também vai prestar serviços eventualmente para marketing, ou também vai prestar serviços eventualmente para background check ou para RH, aí é diferente. Não é mais proteção ao crédito. Aí são atividades distintas que não é para a finalidade de você alimentar o setor de análise de crédito. É para alimentar análises para outros fins. E aí você não pode utilizar essa base legal. Interessante. Aí você tem que resgatar as outras 9 e encaixar numa daquelas 9. Aí, Bruno, você matou agora. Porque como que o seu Joaquim, o seu Pedro, a dona Maria, o meu filho vai saber que ele está numa base? Não vai saber. Que a base da proteção de crédito está sendo usada por outra coisa. Ou mesmo dentro da proteção de crédito é excessiva, é exagerada. Aí que entra a questão da autoridade de proteção de dados. Eu acho que aí exigir do cidadão, mas ele tem o direito de ir lá e fazer um habeas data, na verdade, alterar os dados, ele nem vai saber como fazer, nem vai saber que ele está sendo levado, está sendo conduzido, está sendo julgado privadamente, né? E ele não vai saber que esses mecanismos existem. E mesmo quando ele saiba, tem que ver os custos para ele fazer essas alterações. Aí eu te falo, aí que aparece para uma lei de proteção de dados ser de fato protetora da sociedade, ela precisa de uma autoridade, não é isso? E como é que está a autoridade? Acho que até antes de falar da autoridade, é importante pontuar, porque essa lei, ela trouxe novos direitos que a gente não tinha em leis setoriais, como, por exemplo, o cadastro positivo, ou mesmo do Código de Defesa do Consumidor, entre outras coisas, né? Um desses... Apesar que na lei do cadastro positivo até que tinha, né? Mas não de maneira transversal, porque a lei do cadastro positivo só se aplica para o setor de crédito. Mas esses negócios de transações de trabalho, né? Entre outras predições que você pode fazer sobre o cidadão. Essa lei, ela é transversal, aplica para tudo. Então, por exemplo, direito à explicação. Direito à explicação. Qual que é a lógica por trás daquele algoritmo para falar que eu não sou elegível para determinado posto de trabalho? Sei lá, é porque eu sou palmeirense, é porque eu sou corintiano? Não. Se você está levando isso em consideração no peso do seu algoritmo, isso daí está fazendo uma discriminação negativa errada. E é geográfica, inclusive. Eventualmente, por exemplo, uma das questões que apareceram no STJ Sim. Era se o CEP Sim. poderia ser utilizado como um dado para você
calcular, calibrar o algoritmo para precificação de juros, entre outras coisas, o que não parece ser o caso, né? Não. Porque isso não comprova a sua capacidade de adimplência, qual é o seu risco de você não cumprir com um determinado crédito. A sua geolocalização não é porque eu moro em um bairro de classe alta que necessariamente eu tenho, né, maior capacidade de outras coisas. Ao contrário, né? Então assim, a ideia da lei como um todo, e aí a gente tem que olhar para esses direitos de revisão, explicação e principalmente o princípio da não discriminação como um verdadeiro portal de entrada para a gente começar a discutir governança algorítmica por meio dessa nova lei. Porque essa nova lei vai ser aplicada para relações de trabalho, relações de consumo, relações com os órgãos públicos, tá? Para ir para bater. Claro. Quando que você vai ser elegível para um benefício social, não vai ser um serventuário, vai ser um algoritmo que também vai estar ajudando ligado nesse processo. A um banco de dados que vai estar sob os ditames dessa lei, né? E aí, para concluir, qual que é a experiência internacional quando você tem essa situação? O titular, ele é a última linha, a última fronteira para a aplicação dessa legislação. Se você pega, por que você cria um arranjo institucional e não só um arranjo legal? Porque é virtualmente impossível para o titular ele saber todos os passos dos seus dados e como que ele está sendo impactado. Por isso que você vai ter uma autoridade de proteção de dados pessoais, cuja missão institucional, cuja expertise é só lidar com isso. E aí, por isso que a gente tem que pensar numa cauda longa. No Brasil a gente não tem uma cultura de proteção de dados pessoais ainda. Diferentemente de outros países, que já tem essas leis desde a década de 70, 80. Então a gente tem que pensar quem que serão esses atores que vão participar de um sistema de enforcement colaborativo dessa legislação. Perfeito. Então, a autoridade, e aí essa autoridade precisa ser independente, isso ainda está bastante em discussão, né? No modelo que veio pela medida provisória do ano passado, que não é o ideal. Ela está vinculada à presidência. Está vinculada à presidência. Tem que ver quem que serão as ONGs hoje que vão lidar com essa pauta. Se a gente pega, por exemplo, mesmo no cenário americano, tem ONGs específicas só para lidar com privacidade e proteção de dados. No Brasil, ainda estão começando a aparecer, ou mesmo organizações tradicionais, por exemplo, de defesa do consumidor, como que elas vão se especializar nessa pauta de proteção de dados pessoais? Quem serão os ativistas nessa matéria? Quem serão os acadêmicos? E aí, tem que olhar também como que o próprio setor privado ele vai poder ser responsivo para isso. E aí eu acho que é uma questão inteligente que a nossa legislação se inspirou na GDPR, no Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Ele diz assim, olha, se você for accountable, se você for responsável, conseguir prestar contas para mim, por exemplo, você fez um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, você tornou esse relatório, por exemplo, público, você fez um código de boa conduta do seu setor para falar, olha, essas normas transversais são aplicadas dentro das particularidades do meu setor, assim, assim, assado. Por exemplo, a anonimização em setor de saúde é uma, a anonimização no setor de varejo é outra, a anonimização no setor de energia elétrica vai ser outra com smart grids. Você fez um código de boa conduta e você aderiu a esse código de boa conduta, você tem terceiros imparciais certificando essas suas boas práticas. A nossa lei ela diz o seguinte, se você ativou todas essas ferramentas, essa caixa de ferramentas, eu vou levar em consideração isso quando eu for, por exemplo, fazer uma investigação ou até te sancionar. Por exemplo, eu posso não colocar no patamar máximo a multa, mas colocar no patamar médio ou apenas falar que eu não concordo com você e fazer uma advertência. Perfeito. Então a gente tem que pensar sistematicamente essa lei para além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, como que tem que haver sinergia entre todos esses atores desse ecossistema. Entendo. Agora, você disse que ela é um início do tratamento, ou do debate, ou da aplicação da chamada regulação algorítmica, né? Eu acho que é o início, sim, mas ela está muito longe de tratar do problema do algorítmico, né? Ou do algoritmo, porque um dos debates cruciais em torno do algoritmo é exatamente quando você chega nos chamados algoritmos de aprendizagem, que se alteram enquanto eles acessam as bases de dados. Eles vão aprendendo, vão sendo ensinados, inclusive. E esses algoritmos, dizem alguns cientistas da computação, enfim, engenheiros de informação, cientistas de dados, que estes algoritmos não podem ser controlados
o que gera um problema grave, né? Porque como é que eu vou usar algo que eu não tenha um controle sobre ele? Principalmente no setor público. Principalmente se eles alteram a nossa vida. Então, nós precisamos colocar parâmetros nos desenvolvimentos de algoritmos. Seria esse o caminho? Ou seja, esse debate nem foi feito ainda aqui no Brasil. Ele está avançado em alguns países. Ele está muito avançado em relação ao carro autômato, porque o carro autômato vai ter que ter algoritmo embarcado no seu sistema, que, de certa maneira, nos leva a discutir determinadas decisões que o carro tenha que tomar quando ele está no trânsito, coisa que nenhum de nós, para tirar uma carteira de motorista, teve que responder. A gente teve que responder se as regras estão aí. Então, na verdade, essa legislação de proteção de dados, ela talvez tenha uma interface legal quando ela permita que eu saiba que dados determinadas empresas têm, e aí eu vou saber que as empresas usaram algoritmos para dizer que eu vou ter determinado comportamento que eu nem tenho hoje. A lei de proteção de dados, talvez, hoje, ela já me permita retificar, alterar isso, ou até mesmo recusar que seja empregado. Mas nós precisamos de uma legislação que diga como nós vamos desenvolver, quais os elementos que a gente tem que ter de contextualização e de limites de algoritmos. Mas por isso que eu disse que é um portal de entrada, né? Acho que a gente começa a fazer essa discussão a partir desses novos direitos, enfim, dessa nova legislação, né? Mas, por exemplo, uma coisa que me recorre agora, né? Essa lei, ao ela estipular como uma boa prática que você emita relatórios de impacto e prevendo não discriminação como um dos seus princípios, ela, de uma certa maneira, dá o recado. Ela fala, olha, tem uma lógica precaucionária aqui. Você que está aí no chão da fábrica desenvolvendo esses algoritmos, ninguém é melhor do que você para saber quais são os riscos. Porque você está desenvolvendo a própria tecnologia. Então, ela te força a você pensar e refletir da maneira como que você consegue mitigar esses riscos. Isso, hein? Então, você casando... É por isso que a gente tem que ter uma abordagem holística dessa lei. Claro. E aí, como que você, por exemplo, vai conseguir cumprir a requisição de um direito à explicação? Você só vai conseguir cumprir um direito à explicação se você pensar desde o nascedouro do algoritmo algo que explique ele. Mesmo que seja para você construir um outro algoritmo que explique um outro algoritmo. Olha entende? Só, porque eu tenho um pesquisador chamado Frank Pasquale, ele tem um texto que chama The Black Box Society, que ele trata exatamente disso. Os algoritmos são cada vez mais fechados, inacessíveis e tal. Quando você fala de direito à explicação, eu falo, eu quero saber por que ele está cruzando isso. Você fala, não, eu não sei. Quer dizer, eu preciso saber. Alguns dizem, não, você só precisa saber o que ele faz e não como ele faz. Mas você sabe que, em geral, o Morozov fala isso em política, o como muitas vezes define o que, né? Então, é bem interessante isso que você falou. Nós temos uma jornada aí pela frente muito grande para poder fazer essa lei de proteção de dados entrar em vigor, né? Porque ela tem um prazo, né, de carência. Sim, em agosto de 2020. Ela entra em agosto de 2020. Pelo menos até agora, né? Se nada mudar. Mas só Por que ela mudaria? Desculpa eu perguntar assim. Tem um risco dela mudar? Por exemplo, a gente não tem uma autoridade constituída, né? Essa autoridade, ela não tem só o papel de fazer o enforcement, a aplicação dessa lei no momento que ela entrar em vigor. Qual que é um dos papéis principais dessa autoridade? É no momento pré-entrada dessa lei, ela orientar o próprio mercado, orientar a sociedade como um todo de quais são os seus direitos, entre outras coisas. Então, se você tiver esse argumento de que, olha, tudo bem, vai entrar essa lei, mas está uma baita insegurança, porque a peça central de quem vai fazer a fiscalização, que quem poderia me orientar, não foi constituída ainda. Vamos dar mais um prazo? O que é péssimo, o que é ruim, não deveria isso acontecer. Agora, Bruno, tem gente que me fala assim, não, lá na lei está dizendo que a autoridade só entra em vigor a partir da entrada em vigor da lei. E essa é uma interpretação equivocada. Para mim é equivocada e assim, eu pego o exemplo europeu, tudo bem que lá elas já estavam constituídas, porque por conta da diretiva que tinha sido editada em 95, mas depois veio a GDPR que entrou em vigor em 2 anos. Mas assim, lá foi central o papel das autoridades para estabelecer essas conversas.
Você não procura autoridade só quando você está com medo, Claro. mas porque você quer auxiliar, você quer estabelecer esse movimento de co-regulação. Você quer saber, exatamente. Agora, só resgatando a última parte que você falou do Frank Pasquale, ele é ótimo, ele é o grande referencial quando a gente vai falar de governança algorítmica. Agora, tem uma outra pesquisadora de Oxford, chama Sandra Watcher, que ela está indo além. Ela diz, olha, a gente não precisa e não quer somente um direito à explicação. A gente não quer só abrir essa caixa preta, mas a gente quer justamente que quem está desenvolvendo esses algoritmos, eles têm uma preocupação ex ante. Eu não quero que aconteça um dano e você venha reparar. Nesse sentido, os desenvolvedores, os programadores, eles têm que pensar em quais são as inferências razoáveis que esses algoritmos podem prever sobre mim. Você sabe que isso acontece na área de segurança, né? Quando uma das coisas que a gente faz na área de segurança computacional e tal, a gente prevê situações. Então, a gente tenta já se antecipar a essas possibilidades de insegurança. Curiosamente, quando se trata de defesa desse dado, quando se trata de privacidade, a gente não pensa isso. Então, os economistas, por exemplo, falam de incorporar externalidades negativas da atividade econômica. Eu acho que a gente tem que começar, o que você está falando é curioso. É quase que uma internalização dessas coisas negativas que poderiam acontecer. Você já tem que prever, ou tentar prever, você não vai prever tudo, mas você tem que considerar essas possibilidades já no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento. Privacy by design. Interessante. Então, e aí, para pegar esse gancho dos economistas, eles falam também de externalidades positivas. Sim. Então, quando a regulação ela é bom para todo o ecossistema como um todo, mas aí que eu acho que está uma narrativa que a gente tem que explorar melhor. Inclusive, o setor privado tem que se apropriar dela. Como que essa regulação é uma janela de oportunidade para eles? Por exemplo, hoje você vai conversar com boa parte do setor privado, é custo. Isso daí está trazendo mais risco, eu estou com medo de ser multado, é por isso que eu estou fazendo um programa de conformidade. Pensa de uma outra perspectiva. Já que você tem que fazer esse programa de conformidade, você tem que mapear seus dados. Aí você tem que fazer um diagnóstico do que está em conformidade ou não. Aí você tem que fazer um prognóstico de como que você vai estar em conformidade, atribuir finalidades para os dados, cumprir com tudo que a legislação te traz. Isso é um baita exercício para você pensar em como utilizar esses dados e até ser inovador, ser mais eficiente. Estou coletando dados demais para o que eu quero, ou esses dados estão sendo subutilizados. Pensa isso, por exemplo, dentro da administração pública. Sim. Então, essa ideia que eu acho que também que a gente precisa resgatar de as externalidades positivas de uma regulação, e aí pensar que essa janela, esse programa de conformidade, tem que ser um dos pilares de uma coisa maior, de uma gestão baseada em inovação. Agora, interessante. Agora, Bruno, eu extrapolo um pouco a questão da inovação. Inovação, segundo o Manual de Oslo e outros tantos aí, é uma palavra que foi capturada, ela só diz respeito ao mercado. Eu acho que a gente tem que pensar também, podemos usar a inovação para outras áreas, mas claro, ela está capturada. Eu acho que a gente tem que pensar em direitos também, principalmente, eu acho, né? E eu considero que você, quando você está falando dessas prevenções ou desse exercício de já incorporar a ideia da proteção de dados e da privacidade no design ou no processo de confecção das tecnologias, dos sistemas, dos softwares, dos algoritmos, eu acho que isso abre uma grande oportunidade. Mas exige também do Estado que ele tenha responsáveis por isso nos projetos, né? Eu acho que a gente tem que começar as faculdades, as universidades, e o setor público, ele tem que ter, a Receita Federal tem que ter um responsável ali de proteção de dados. Não tem. O Ministério do Planejamento tem que ter, e outros órgãos que coletam dados ou que desenvolvem sistemas importantes, eles têm que começar a ter esse responsável pelas condutas, seja de desenvolvimento ou pós-desenvolvimento. Eu vou além. Tem 2 estudos muito sintomáticos sobre isso. Um primeiro chama Privacy on the books e privacy on the ground, ou seja, privacidade nos livros e no chão da fábrica, vamos traduzir assim. O que essa pesquisa empírica fez? Eu falei assim,
Então, a gente tem um padrão ouro de proteção de dados pessoais, que é o europeu. Sim. E a gente tem um regime mais, digamos, flexível, que é o estadunidense, que não tem uma lei geral. Vamos olhar se no chão da fábrica dessas organizações tem mais ou menos uma mesma simetria de programas corporativos de privacidade. Aí, esses dois pesquisadores foram entrevistar DPOs, os responsáveis, os Data Protection Officers, os encarregados por esse tema dentro das organizações. Eles entrevistaram organizações situadas tanto nos Estados Unidos como na União Europeia, seus respectivos DPOs. Qual que foi o achado deles? Olha, em ambos, pouco importa se a lei é mais dura ou mais relaxada, a prática é mais ou menos a mesma. Olha. Então, mas aí vem o pulo do gato. Depois vem um outro pesquisador, um professor da Universidade de Nova York. Ele falou assim, olha, eu vou fazer a mesma pesquisa empírica, só que eu vou ampliar isso. Porque eu estou perguntando para o profissional que é treinado para proteger a própria organização em termos de enforcement, aplicação, entre outras, e porque o perfil dela muitas vezes é um profissional de compliance, um advogado, entre outras coisas. Quem que ele foi entrevistar? Ele foi entrevistar, ele fez uma etnografia completa. Então ele foi entrevistar programadores, desenvolvedores, cientistas de dados, e aí ele refuta esse outro estudo dizendo assim, privacy without design. No sentido de que a gente precisa olhar para isso, e as organizações precisam olhar. Não adianta, por exemplo, o Ministério do Planejamento ou organizações ter um DPO se você não tem grupos interdisciplinares que juntam time de produtos, que juntam cientistas de dados. A gente precisa, por exemplo, em programas universitários de engenharia da informação, cientistas de dados terem cadeiras pelas quais treinem esses profissionais para uma formação humanística. Principalmente de ética, mais, e não ética é importante. Eu não estou me recordando o nome do pesquisador. Ele disse que uma das coisas que buscam fugir é quando você concentra ou joga todas as expectativas só na ética. Sim. A ética é vital. Né? E se você for ver, em geral, nas boas faculdades, universidades, você tem a cadeira de ética na computação, ética no desenvolvimento. Mas o que não tem é exatamente uma cadeira que diga dos procedimentos, que diga como você deve trabalhar, incorporar a questão da proteção de dados e da privacidade. Você tem na área de segurança, mas não tem nessa área. Porque além da ideia geral das condutas, das concepções que nós devemos ter, da moralidade, da legitimidade, dos direitos, a gente precisa ter na verdade, a formação específica. Como é que eu desenvolvo no método ágil? Como é que eu incorporo, por exemplo, essa questão da privacidade ou outras questões relevantes? É isso que eu estou falando. Eu acho que as duas coisas. Você tem que reforçar a questão ética e criar, na verdade, esses procedimentos, essas análises de como você tem que experimentar e executar e planejar tudo isso. Por exemplo, eu gosto de sempre fazer uma análise assim, do ponto de vista de teoria da regulação, enfim, quais são os gargalos, os gatilhos. Por exemplo, hoje a gente tem um plano nacional de internet das coisas rodando e que tem financiamento ali por parte do BNDES. Então, o BNDES enquanto um indutor de uma política pública, né? E ele vai dar empréstimos, dinheiro, a taxa de juros super baixas para quem for bater na porta dele e falar que tem um programa de internet das coisas, enfim, algum device ali, algum produto nisso. Perfeito. Como que, por exemplo, o BNDES poderia falar, olha, eu só vou dar essa grana se você me apresentar um programa de Privacy by Design. Por exemplo. Entre outras coisas, uma outra coisa que me vem à cabeça é essa autoridade ou multas que forem aplicadas por conta da Lei de Proteção de Dados Pessoais poderia ir para um fundo, pode ser o Fundo de Direitos Difusos Coletivos, mas, por exemplo, só poder acessar esse dinheiro pesquisadores ou universidades que tivessem como objetivo justamente a pauta de privacidade e proteção de dados pessoais. Imagina você tendo esse baita fundo para poder induzir universidades a montarem agendas de pesquisa pelas quais você teria esses experimentos, entendeu? Mas para isso, eu vou tendo que encerrar aqui, Bruno. Excelente a nossa conversa. Nós vamos ter que voltar porque a gente nem
ficou ali na superfície, mas eu já acho que bem legal a gente trazer esse debate aqui. Posso só fazer uma última coisinha? Pode, aí eu tenho que fazer uma outra também. Tá, que é uma coisa que você me chamou a atenção, e porque eu escrevi um livro sobre isso, que é o consentimento. Opa! Que eu não quero deixar também só o aspecto negativo, né, do consentimento, de que ele é uma coisa que está sendo deturpada, né? Acho que a gente não precisa matar o doente quando ele está mal medicado. Claro. Né? Então, eu acho que uma das questões que a gente tem que olhar para o consentimento é retomar de como que a gente apropria a tecnologia para isso ser vetor para nossas tomadas de decisões, né? Então, como que, por exemplo, a inteligência artificial pode ajudar a gerar mais transparência do que a mais opacidade? Por exemplo, uma pauta que está esquecida, por exemplo, padrões na web. Como que padrões na web podem reforçar as nossas escolhas? Por exemplo, a gente tinha o W3C desde a década ali de 90, anos 2000 ali, falando, olha, a gente precisa de do no track. Eu quero que uma tecnologia automatize as minhas escolhas e torne isso escalável. Essa agenda foi perdida. Depois, você não é tudo ou nada. Eu quero ser rastreado, mas dentro de determinados critérios que eu escolho. Perfeito. Qual que era o padrão? Preference Platforms, P3P. Como então que a gente coloca agora no cenário de internet das coisas, que vão ter que ter padrões interoperáveis? Muito duro, sim. Como que a gente resgata essa ideia de se apropriar dessas tecnologias para reforçar as nossas escolhas? E aí eu volto no jargão, ter um fluxo informacional apropriado. Claro. No caso da internet das coisas, então, na verdade eu chamo até internet de sensores, né? Porque elas vão estar coletando dados, e essas questões que nós discutimos aqui, que você levanta agora, é uma coisa assim decisiva. Bom, Bruno, eu agradeço também quem está nos acompanhando aqui. A gente vai voltar a discutir esse tema. Eu só queria dizer assim que a Autoridade de Proteção de Dados é um tema aí fundamental, vocês devem ter percebido, né? Para essa lei, que é uma lei complexa, para que ela possa ser de fato bem executada e que amplie a cidadania e amplie a estabilidade também dos agentes econômicos, que amplie as possibilidades dos movimentos sociais, dos sindicatos usarem inteligência artificial do ponto de vista legítimo, seguro. Então, nós temos interesse numa autoridade de proteção de dados que seja independente. Ela não pode estar pendurado na mão de um político qualquer, ao sabor de uma determinada força política, seja ela qual for. Então, nós temos que prestar atenção nisso, nesse Brasil que tem tanta coisa acontecendo aí, e que essa lei é uma lei decisiva exatamente para dar mais força para a sociedade. Bruno, obrigado aí, eu agradeço muito aí você ter vindo aí nessa correria, e estamos aí, Tecnopolítica, não perca o outro episódio, dá um clique aí pra gente. Tchau. Valeu. Valeu.